Boa tarde, esta é a 8ª aula do curso Tópicos Especiais de Metafísica, segundo semestre letivo de 2021. Breve recapitulação do itinerário percorrido até aqui. O fio da meada que nos levava de um conjunto de considerações epistemológicas acerca da confirmação de teorias científicas, a tese metafísica antirrealista, segundo a qual espécies naturais são espécies nominais, e as palavras não estão dadas na natureza, ou, para usar o jargão de Platão, o mundo não tem juntas nas quais se deve cortar para fazer uma classificação de espécies. As espécies não estão dadas, elas são constituídas. Bom, isso emerge no debate sobre os paradoxos da confirmação. Quero sempre enfatizar que o fato desse nosso itinerário partir da epistemologia rumo à metafísica não significa que as teses epistemológicas impliquem teses metafísicas, mas isso sim que é uma tese epistemológica particular aqui, que é a tese de Goodman sobre o arraigamento de predicados, que tem uma pressuposição metafísica, que o próprio Goodman se encarrega de tornar explícita, e que é o nominalismo acerca de espécies naturais. Bom, o que era a ideia de uma lógica da confirmação era a alternativa articulada por filósofos como Carnap, Rudolf Carnap, Karl Hempel, Paul Oppenheim e outros, a dificuldade consistente em aplicar o princípio de verificação às hipóteses teóricas da ciência. As leis científicas têm a forma de enunciados codificados universalmente e, por essa razão, não são verificáveis, ou, para ser mais estrito, só são verificáveis se o nosso universo de discurso é, 1, finito, e 2, inteiramente acessível, que nunca é o caso das leis científicas, que abordam universos infinitos, ou mesmo quando finitos, não inteiramente acessíveis. É exatamente nisso que consiste o problema da indução. Como projetar das observações que nós fazemos nos casos de observação e experimentação que nós temos, para casos em que não houve ainda observação ou experimentação. Projetar do observado para o não observado. Esse era o problema. A formulação que Carnap deu ao problema é a seguinte: bom, se nós levamos a sério o fato de que as leis científicas não são verificáveis e aplicamos o critério de verificação tal qual ele se encontra, o sentido de uma proposição ou método da sua verificação, nós vamos ter a consequência totalmente indesejável de que as proposições científicas vão ser ditas proposições sem sentido. Isso é intolerável. Como é que nós vamos negar sentido às proposições que constituem justamente o nosso paradigma de conhecimento objetivo, que é o conhecimento empírico, nas ciências naturais e sociais. Então, existia uma alternativa heróica, delineada por Wittgenstein no Tratatus, e defendida no interior do Círculo de Viena, pelo menos por algum tempo, por Moritz Schlick, que era, bom, ia até o amargo fim. As leis da ciência realmente não têm conteúdo cognitivo, elas não são descritivas, elas não dizem nada de verdadeiro ou falso acerca de como o mundo está organizado, mas elas prescrevem, elas têm um caráter normativo, elas orientam o modo como a nossa descrição completa da realidade deve ser organizada no âmbito de uma ciência unificada. Para isso, então, bom, essa é uma possibilidade, e é uma possibilidade que é rejeitada no âmbito do Círculo de Viena por todos os demais, a começar por Carnap. Não. Se trata de dizer que as leis da ciência não têm significado, então o problema é o critério, o princípio, de verificação. Que ele tem essa consequência, levanta um problema não sobre as leis da ciência, mas sobre o princípio. E a proposta de Carnap é flexibilizar a noção de verificação em favor da noção mais ampla de teste. O teste de uma teoria científica podendo dar um dos dois seguintes vereditos.
se eu projeto a hipótese de que todo corpo aquecido dilata e observo um aquecimento de um corpo que não é seguido da sua dilatação, a hipótese de que todo corpo aquecido dilata foi refutada. Mas cada observação de um corpo aquecido dilatando ainda não é, todo o conjunto delas não é suficiente para verificar a proposição. Apenas é uma confirmação da proposição, ou seja, algo que sai de acordo com a hipótese científica, que nos dá uma razão para pensar que ela é provavelmente verdadeira. E é claro que quanto mais confirmações nós tivermos, mais provável é que a hipótese seja verdadeira. Por isso Carnap definiu confirmação como probabilidade, como grau de confirmação. E se queixou que os filósofos e lógicos tinham embarcado na investigação sobre a teoria da probabilidade, que é a teoria do grau da confirmação, antes de terem clareza sobre o que é confirmação. Tá? E aqui é que, então, a primeira contribuição importante é dada por Jean Nicot, na sua tese de doutorado sobre o problema lógico da indução. A definição, o critério fornecido por Nicot era o seguinte: eu tenho uma proposição da forma se A então B, ou A implica B. Toda vez que eu tiver A e B, eu tenho confirmação. Toda vez que eu tiver A e não B, eu tenho refutação. E essas, escreve Nicot, são as duas únicas maneiras em que um fato pode afetar a probabilidade de uma lei. Isso é, quando eu estiver na presença de um não A, quer ele seja B ou não, isso nada me diz sobre a probabilidade da hipótese, se A então B, ser verdadeira. Esse critério foi proposto numa tese defendida em 1923 e publicada em inglês em 1930. E Nicot, depois do seu doutorado, foi passar um tempo em Cambridge, trabalhando com Bertrand Russell, que é Russell, o autor do prefácio da edição inglesa, que é a edição conhecida. Foi aquela que os filósofos do Círculo de Viena tiveram acesso da tese de Nicot. Bom, no âmbito das investigações do Círculo de Viena, uma objeção foi formulada ao critério de Nicot de confirmação. E ela é devida a Karl Hempel, que a formulou pela primeira vez no artigo Uma definição puramente sintática de confirmação, publicado em 1943. Embora ele dê crédito à lógica polonesa Janina Osiasson-Lindenbaum, de 1940 já ter suscitado a mesma dificuldade. E a dificuldade é a seguinte: o critério de Nicot não contempla a situação em que nós temos a confirmação de uma proposição que é, por contraposição, equivalente àquela que está sendo testada. O que é a lei de contraposição? Ela diz que se A implica B, então não B implica não A. Essas duas proposições são equivalentes, significa que têm as mesmas condições de verdade. Ou, para todos os propósitos, elas dizem a mesma coisa. Ora, ocorre que, vamos pensar assim, o contrapositivo da hipótese de que todo corpo é preto é todo não preto é não corvo. Essa hipótese, todo não preto é não corvo, é confirmada, por exemplo, por uma folha verde. Tá? Pelo critério de Nicot, todavia, todo corpo é preto não é confirmado por uma folha verde. Mas isso, diz Hempel, é intolerável, porque todo corpo é preto é equivalente a todo não preto é não corvo. E o critério de Nicot deixa a confirmação dependente de como uma hipótese é formulada. Nós deveríamos, em troca, impor, essa tinha sido a sugestão inicial de Janina Osiasson-Lindenbaum, que Hempel adota, impor como condição de adequação a toda a definição de confirmação o que Hempel chama a condição de equivalência. A condição de equivalência diz o seguinte, que tudo que confirma uma hipótese confirma toda a hipótese logicamente equivalente. Portanto, a hipótese todo corvo é preto é confirmada por um corvo preto, mas também por uma folha verde, por uma gralha azul, por uma caneta vermelha. Está aqui. Isto é uma confirmação da hipótese que todos os corpos são pretos. Olha, isto soa paradoxal. O Osiasson-Lindenbaum, em 1940, já tinha chamado a atenção para isso, e Hempel diz, sim, aqui nós temos algo que soa paradoxal.
a saber que eu possa confirmar uma hipótese sobre a plumagem dos corvos apontando a cor de uma caneta. Mas, sustenta Hempel, o que é paradoxal aqui é simplesmente a aparência. Realmente não há um paradoxo aqui. Há algo que é contraintuitivo. E que é contraintuitivo por quê? Porque nós dizemos, como é que uma folha verde vai confirmar que os corvos são pretos? Eu estou interessado na plumagem dos corvos e não em outra coisa. Mas Hempel nota que essa hipótese só é descartada, a ocorrência de um não preto, que é um não corvo, só é descartada, parece-nos irrelevante para a confirmação da hipótese, porque nós já sabemos que o objeto em questão é um não corvo. Nós sabemos que o antecedente de todo corvo é preto, não é confirmado, não está instanciado, não se verifica, que eu não tenho um caso positivo do antecedente e, por conseguinte, o condicional resulta trivialmente verdadeiro. Trivialmente verdadeiro, mas por que eu haveria de dizer que está sendo confirmado? E Hempel diz, olha aqui, nós estamos procurando uma definição lógica de confirmação. Ora, se uma relação lógica ocorre ou não ocorre, não pode depender do conhecimento empírico de que eu disponha. O meu juízo sobre se uma relação lógica ocorre tem que ser um juízo puramente lógico, baseado em considerações puramente lógicas. E o fato de que eu tenha a informação de que isso não é um corvo não pode se interferir com o juízo sobre se uma relação lógica está acontecendo. Considerem a hipótese que eu estou diante de um pássaro que eu não sei se é um corvo, não sei que espécie de pássaro é, mas cuja plumagem é azul. Nesse caso agora, eu vou examinar com atenção esse animal, porque se for um corvo, a minha hipótese foi refutada. E eu não tenho a informação antecedente de que não é um corvo, de que é, por exemplo, uma gralha. E porque não tenho a informação antecedente, o caso se mostra claramente relevante. Portanto, a relevância de que nós estamos falando aqui não é lógica, é epistêmica. É relevância com relação à informação disponível. A pergunta é se esse caso, se essa ocorrência de confirmação, me traz informação nova ou não traz. Ou simplesmente ratifica aquilo que eu já sei. Mas essa é uma consideração epistemológica, e nós não deveríamos deixar que considerações epistemológicas interferissem no juízo sobre se uma relação lógica ocorre. É claro que tratar-se-á de uma confirmação irrelevante, se eu já conheço o valor de verdade do antecedente, e eu não vou perder tempo com esses casos aí, nem Hempel está sugerindo, nem o César Lindemann tinha sugerido, que os cientistas devem perder tempo com casos assim, ou fazer lobotomia para esquecer o que eles já sabem. Só não devem confundir considerações sobre a relevância epistêmica, isso é, a informatividade de uma observação, em relação ao seu caráter confirmatório ou não confirmatório de uma hipótese. Tá? Hempel dá aquele exemplo. Eu estou testando a hipótese de que todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela. Como é que eu testo essa hipótese? Eu apanho uma porção de sal de sódio e ponho em combustão. Se emitir uma chama amarela, a hipótese está confirmada. Se emitir uma chama de outra cor, a hipótese está refutada. Agora, diz Hempel, consideremos a situação em que eu tenho um composto que eu não sei se é sal de sódio ou outra coisa. Quero saber o que é. Um teste possível, daí eu ponho em combustão. Se emitir uma chama amarela é sal de sódio, se não emitir uma chama amarela é outra coisa. Aqui agora a proposição todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela não está mais sendo testada. Ao contrário, ela me fornece um padrão de teste, um critério pelo qual testar a hipótese de que o composto é sal de sódio. Então o paradoxo é resolvido assim, né? O paradoxo é meramente aparente, não há um paradoxo lógico genuíno, há casos de confirmação contraintuitivos, que são contraintuitivos simplesmente porque nós já dispomos da informação antecedente de que o objeto em questão é um não corvo. Tá? E assim Hempel soluciona o paradoxo. Aqui o locus classicus, a exposição canônica, se encontra na seção intitulada Paradoxo da Confirmação, do artigo de 1945, Estudos sobre a Lógica da Confirmação, do qual nós dispomos de duas versões no nosso acervo no Dropbox. A gente tem a publicação inicial na revista Mind em duas partes,
E a gente tem a republicação no livro Aspectos da Explicação Científica, em que o que é interessante é que o artigo vem acompanhado de um pós-fácil, escrito em 1964, em que Hempel apresenta a contribuição de Goodman, que é o próximo passo nessa história. E interpreta corretamente a contribuição de Goodman como demonstrando que a ideia de fazer uma definição puramente lógica da relação de confirmação está fadada ao fracasso. O trabalho de Goodman realmente é o último capítulo na história da lógica da confirmação. Pode ser apresentado dizendo simplesmente que o que Goodman mostrou não é nesses termos que Goodman formula, mas é possível apresentar assim, não é inadequado, que a lógica da confirmação, ou a lógica indutiva, não é lógica formal. Que considerações que não são formais, considerações materiais, considerações que têm a ver com o conteúdo, vão ser relevantes para a decisão sobre se a relação de confirmação ocorre. Aqui, Goodman percorre duas etapas. Em primeiro lugar, ele chama atenção para o fato de que o critério de Hempel é insuficiente. E é insuficiente porque não satisfaz o seguinte requisito. Nós gostaríamos que uma confirmação da hipótese de que os corvos são pretos fosse uma confirmação da hipótese de que os corvos são pretos e não de outra cor. Ora, essa exigência não é satisfeita pelo critério de Hempel. De fato, a confirmação de que todo corvo é preto por um não preto, não corvo, coexistirá agora com a confirmação de que todo corvo é não preto por um não preto, não corvo. Estamos tratando da relação entre uma hipótese e a hipótese contrária, não a contraditória. O contraditório de todo A é B é nem todo A é B. O contrário de todo A é B é nenhum A é B, ou todo A é não B. Hempel mostra que você tem um não B, você tem confirmado tanto a hipótese de que todo A é B, quanto a hipótese de que todo A é não B. E isso é intolerável. Eu não posso ter a confirmação ao mesmo tempo da hipótese contrária. Como é que essa situação lógica desconfortável passou aparentemente batida por Osiasmo Lindenbaum, por Carnap, por Hempel, por Oppenheim? A única explicação é a seguinte: trata-se de uma espécie de situação que na prática científica raramente, se é que alguma vez, vai se dar. O cientista normalmente tem que escolher entre uma hipótese e a hipótese contraditória. Ele tem que escolher entre a hipótese todo A é B e a hipótese nem todo A é B. Vai ser muito rara a situação que ele vai ter que escolher todo A é B e nenhum A é B, que é a hipótese contrária. Mas essa é uma situação logicamente possível. E como nós queríamos uma definição puramente lógica de confirmação, nós não podemos descartar uma solução para essa situação logicamente possível. E aí, Goodman diz, olha, o que nós precisamos é de um critério de confirmação seletiva. A confirmação seletiva da hipótese que todo corvo é preto vai ser uma confirmação da hipótese de que todo corvo é preto e não de outra cor. O que acontece aqui o Goodman está mostrando que nós devemos rejeitar a condição de equivalência e restaura-se o critério de Nicot. O critério de Nicot, que foi tratado como uma espécie de primeira aproximação muito insuficiente ainda para a noção de confirmação, é restaurado agora, na medida em que o critério de Nicot satisfaz o requisito de confirmação seletiva, que o critério de Hempel não satisfaz. Há uma ótima exposição disso, foi muitos anos depois, Goodman escreveu um artigo sobre isso, ele apresentou inicialmente em discussões, em palestras, em debates. E está num artigo escrito a quatro mãos com Israel Scheffler, A Confirmação Seletiva e os Corvos, Selective Confirmation and the Ravens. Voltamos, portanto, ao critério de Nicot, abandonamos a definição de confirmação de Hempel, e a esse ponto chegamos quando Goodman introduz o que ele chamou o novo enigma da indução, que aparece pela primeira vez no artigo de 1946, a Query on Confirmation, uma questão acerca da confirmação. Imagina aí que nós submetemos a confirmação duas hipóteses. Eu
estou examinando as cores das bolas contidas numa certa urna. Eu vou tirando, e cada bola vermelha confirma a hipótese de que todas as bolas são vermelhas. Seja agora um predicado qualquer S, tal que S se aplica a todos os objetos vermelhos observados até um certo tempo T, e aos objetos observados depois que tenham outra cor. Agora, cada bola vermelha confirma a hipótese de que todas as bolas dessa urna são vermelhas. Mas cada bola vermelha, sendo uma bola S, também confirma a hipótese de que todas as bolas são S. No entanto, a projeção dessas hipóteses gera um conflito. Se eu projeto a hipótese de que toda a bola é vermelha, isso me leva a esperar que a próxima bola seja, como as anteriores, vermelha. Mas se eu projeto a hipótese de que toda a bola é S, isso me leva a esperar que a próxima bola seja, como as anteriores, S. Mas se ela for S, ela não vai ser vermelha. Então, a projeção das duas hipóteses me leva a esperar, contraditoriamente, que a próxima bola seja vermelha e não seja. E aí Goodman diz, simplesmente no artigo A Query Confirmation, tem um problema aqui, algo que não está resolvido na lógica da confirmação. Ele retoma esse tópico. Entre 1946 e 1953, Goodman trabalhou em outros assuntos, que não, tudo muito interessante, mas não eram problemas relacionados à indução e confirmação. Em 53 ele foi dar um ciclo de conferências na Universidade de Londres, e aí então ele retoma esse problema que ele havia suscitado com vistas a elaborar uma solução, uma teoria da confirmação que dê conta de casos como esse. A história do problema da confirmação, tal como Goodman a conta nas conferências de Londres, resume-se a 3 etapas, que correspondem respectivamente às contribuições de Hume, Hempel e do próprio Goodman. Podemos dizer, grosso modo, diz ele na segunda conferência de Londres, podemos dizer que a primeira pergunta era: por que um caso positivo de uma hipótese nos dá alguma razão para preferir outros casos? Que a questão mais recente era o que é um caso positivo de uma hipótese. Isso era a pergunta de Hempel agora. E que a pergunta crucial remanescente é: que hipóteses são confirmadas por seus casos positivos? Porque nós tínhamos casos positivos de toda a bola na urna vermelha e casos positivos de toda a bola na urna S. E eram o mesmo conjunto de casos. Aqui eu já mencionei anteriormente, não vou me deter muito tempo nisso, mas Goodman dá uma olhada na dissolução por Hume do velho problema da indução. Ele mostra, contra os kantianos em particular, que é uma crítica frequentemente formulada a Hume, considerada por muitos uma crítica dirimente, definitiva, que é de fato totalmente improcedente. A queixa é que Hume teria oferecido uma solução irrelevante para o problema que ele suscitou. O problema que ele suscitou seria um problema, como diz Kant, de direito. Com que direito fazemos inferências indutivas? Ora, a essa pergunta sobre o quid iuris, Hume parece responder com um quid facti, dizendo, bom, nós fazemos inferências indutivas em tais e tais e tais casos. E a ideia era que descrever origens de hábitos inferenciais não é oferecer justificação. Bom, e aí Goodman diz: eu quero registrar um protesto, que isso me parece estar totalmente errado. Isso parece implicar a ideia de que o maior filósofo moderno, como ele se refere a Hume, não a Kant, o maior filósofo moderno teria se enganado completamente sobre a natureza do seu próprio problema. E Goodman diz: eu quero rejeitar isso e sugerir que Hume viu com muita lucidez que a tarefa de justificar a indução não se distingue da tarefa de descrever como a indução de fato é feita. Que a descrição das nossas práticas indutivas nos dá toda a justificação que é possível e também toda a justificação que é necessária para a prática indutiva. O método é aquele que ficou conhecido como o equilíbrio reflexivo,
que viria a ser empregado novamente com tanto sucesso por John Rawls, no capítulo 4 do seu clássico Uma Teoria da Justiça, de 1971. A ideia de Goodman simplesmente assim, olha, uma inferência é justificada apelando para uma regra. Tá? Mas eventualmente eu tenho que justificar a regra. E uma regra é justificada mostrando que ela autoriza as inferências que nós de fato reconhecemos como válidas. E Goodman mostra isso chamando a atenção para a situação análoga da justificação da dedução. Os filósofos falam o tempo todo em justificação da indução e raramente se detém a examinar a justificação da dedução. É um tema interessantíssimo. Uma hora dessa eu dou um curso, dá para falar um semestre inteiro sobre a justificação da dedução. Como é que nós justificamos inferências dedutivas? Mostrando que elas estão conformes às regras da dedução, modus ponens, modus tollens, introdução da conjunção e eliminação da disjunção, introdução e eliminação da disjunção, introdução e eliminação do quantificador universal e assim por diante. Mas, em algum momento, talvez eu vou ter que justificar as próprias regras. E elas não são justificadas apelando para uma espécie de autoevidência. Elas são dadas como uma espécie de como princípios a priori reconhecidos como verdadeiros pelo nosso entendimento. Não. Quando os lógicos fazem provas de correção e completude, eles efetivamente justificam as regras da dedução. E justificam as regras da dedução mostrando que elas são preservadoras da verdade. O que quer dizer? Que de verdades elas só permitem inferir verdades, que elas nunca permitem inferir de uma verdade uma falsidade. É assim que se prova que o conectivo introduzido por Arthur Prior no artigo do Runabout Inference Ticket, o conectivo Tonk, não é uma constante lógica. Qual era a regra de introdução de Tonk? Se eu tenho A e B, eu tenho A Tonk B. Qual era a regra de eliminação? Se eu tenho A Tonk B, eu tenho A. E se eu tenho A Tonk B, eu tenho B também. E agora diz, é muito fácil provar que 2 mais 2 são 5. Premissa, 2 mais 2 são 4. Pela regra de introdução de Tonk, 2 mais 2 são 4, Tonk, 2 mais 2 são 5. Pela regra de eliminação de Tonk, 2 mais 2 são 5. É um Runabout Inference Ticket, é um bilhete integrado inferencial, porque me permite ir de qualquer proposição a qualquer outra proposição. E, em particular, me permite inferir falsidades e verdades. Qual é a lição acerca disso? A lição acerca disso é que Tonk não é um conectivo lógico. O artigo de Prior tem 2 páginas. Ele simplesmente apresenta o problema e não a solução. A resposta mais importante é o artigo de Prior, é comparada com o laconismo de Prior, extremamente prolixa. É um artigo de Noel Belknap de 5 páginas, imagina, 5 páginas, intitulado Tonk, Plonk and Plink. E em Tonk, Plonk and Plink, Belknap sustenta que o que Tonk viola é o que ele chama de requisito de harmonia. As regras de introdução e de eliminação devem estar em harmonia. E elas estão em harmonia quando a aplicação sucessiva da regra de introdução e da regra de eliminação de um conectivo zera as contas, nos devolve a estaca zero. É isso precisamente que Tonk não faz. Tá? Se eu aplico a introdução da disjunção, eu tenho de P, eu extraio P ou Q. Se eu aplico a eliminação, eu tenho P de novo. Tá? Mas com Tonk não é isso que acontece. De qualquer proposição eu posso inferir qualquer outra proposição. Por isso, Prior dizia com uma razoável dose de sarcasmo que ele aconselhava os lógicos a estudarem com afinco o Tonk, porque o estudo desse conectivo prometia banir para sempre falsas Spitzfindigkeiten da lógica, falsas sutilezas. A alusão, o termo alemão aí, provém de um título de Kant sobre a falsa sutileza da quarta figura do silogismo, o sarcasmo de Prior está no fato de que o estudo de Tonk vai nos ensinar a banir, de uma vez por todas da lógica, a falsa sutileza consistente em distinguir inferências válidas de inferências não válidas. Tá?
Então, qual é que é a lição aqui? Nós justificamos inferências apelando para regras, mas nós temos que justificar regras. E justificamos as regras mostrando que elas autorizam inferências que nós reconhecemos como válidas. Não podemos justificar as regras de introdução e eliminação de Tope, porque elas não autorizam inferências, elas autorizam inferências flagrantemente falaciosas. Inferir de uma proposição verdadeira uma proposição falsa. Então, no ajuste mútuo recíproco entre inferências e regras, se encontra toda a justificação possível para umas e outras. Isso que vale para a justificação da dedução, vale igualmente, par e passo, para a justificação da dedução. 7 anos depois de Aquarian Confirmation, Goodman, nas conferências de Londres, confere um significado preciso a duas palavras que só tinham sido empregadas antes, de fato como partes de uma palavra composta, nas páginas labirínticas do romance Finnegan's Wake, de James Joyce, onde ocorre a palavra grublin. Agora vai definir gru e vai definir blin. Nós podemos traduzir gru por verzu, de green e blue, gru, verzu, e blin por verde. Blin é blue and green, azul e verde. Verzu, gru, aplica-se a todas as coisas examinadas antes de T, caso sejam verdes, e a outras coisas, caso sejam azuis. Vamos imaginar que o tempo T é o tempo presente. Tá? Nesse caso, e aplicando agora a definição de Goodman, cada esmeralda verde até aqui examinada é um caso positivo da hipótese todas as esmeraldas são verdes. Mas pela mesma razão, cada esmeralda verde examinada até aqui também é um caso positivo de todas as esmeraldas são verzuis. Mas as duas hipóteses são incompatíveis. As suas projeções são mutuamente excludentes. Se eu projeto a hipótese de que toda esmeralda é verde, essa projeção me leva a formar a expectativa de que a próxima esmeralda seja como as anteriores, verde. Se eu projeto a hipótese de que toda esmeralda é verzu, essa projeção me leva a formar a expectativa de que a próxima esmeralda seja como as anteriores, verzu. Mas se a próxima esmeralda for verzu, será azul e não verde. E eu não posso agora ter simultaneamente a expectativa de que a próxima esmeralda seja verde e de que a próxima esmeralda seja verzu. Qual é a hipótese que nós vamos projetar? Bom, é óbvio, é intuitivo que nós vamos projetar verzu e não verde. Verde e não verzu. Nada me convenceria se for a expectativa de que a próxima esmeralda seja verzu. Nada me convenceria a aplicar, a empregar esse predicado, mas a pergunta de Goodman é por quê? O que verde tem que verzu não tem? Tá? E nós passamos em revista algumas respostas imprestáveis, respostas que foram, de fato, propostas na literatura, todas de uma maneira ou de outra tentando elaborar a intuição de que tem algo de artificial, de não natural em verzu, e aqui a metafísica então emerge, que verzu não pode ser uma espécie natural. Tá? Algumas formulações dessa intuição, de que verzu não pode ser uma espécie natural, a ideia de que coisas verdes são mais semelhantes entre si do que coisas verzuis. Isso não tem nenhum fundamento. Coisas verdes são totalmente dissemelhantes entre si. Coisas verdes podem ser esféricas ou cúbicas, podem ser lisas ou ásperas, podem ser macias ou rígidas, podem ser cheirosas ou mal cheirosas, podem ser orgânicas ou inorgânicas. Pode haver toda a diferença do mundo entre coisas verdes. A única coisa que elas precisam ter em comum é que elas são todas verdes. No mais, elas podem ser completamente diferentes. Mas, do mesmo modo, coisas verzuis podem ser de todas as diferenças possíveis entre si, inclusive o fato de que algumas são verdes e outras são azuis. Não importa. A única coisa que importa é que todas são semelhantes com relação a serem verzuis. Se apelar para uma noção intuitiva, não examinada de semelhança,
sem perguntar pelo critério de semelhança, isso é, semelhança relativamente ao que, é vazio. O Goodman insiste muito, qualquer coisa é semelhante a qualquer outra coisa sob algum aspecto. A Lua é semelhante a um queijo de Minas porque ambas são redondas, circulares e brancas, pronto. Qualquer coisa. Goodman reputa a noção de semelhança, a noção intuitiva de semelhança, totalmente imprestável em filosofia. Né? E articula essa crítica num artigo clássico que eu deixei lá no Dropbox, Seven Strictures on Similarity, 7 censuras à semelhança. Outra ideia que não funciona também é que, de novo, a ideia de que tem algo de artificial em Verzu, que não pode haver uma espécie natural das coisas verzuis. Que Verzu, diversamente de verde, é um predicado disjuntivo, portanto artificial. Artificial por que disjuntivo? Disjuntivo por quê? Porque as coisas verzuis são ou coisas verdes examinadas até o tempo T, ou coisas azuis não examinadas até o tempo T. Tem um ou aqui. Mas, diz Goodman, essa objeção é tola, porque ela parece supor que a disjuntividade é uma propriedade intrínseca de um predicado. Não é. É uma propriedade posicional. Ela diz respeito à posição que esse predicado ocupa na linguagem que nós falamos. No português, como no inglês de Goodman, só foi possível introduzir Verzu apelando para as noções primitivas de verde e de azul que nós já dispunhamos. Mas suponhamos uma linguagem em que as noções primitivas não sejam verde, azul, vermelho, mas coisas como verzu, azerde, verdelho e assim por diante. Definição de verde nessa linguagem agora. Verde são todas as coisas verzuis examinadas até o tempo T e as coisas azerdes examinadas depois do tempo T. Agora, a verde é um predicado disjuntivo. Você vai dizer agora, verde é um predicado artificial, não pode haver uma espécie natural às coisas verdes. Não, Goodman vai chegar lá, não pode haver nenhuma espécie natural. Tá? Terceira sugestão, a principal formulação é devida a Judith Jarvis Thomson, que a ideia de que Verzu, diversamente de verde, não pode ser definido por mera ostensão. Eu não posso apontar para uma coisa, como eu aponto com essa caneta, e digo isto é vermelho. Eu não poderia dizer isto é Verzu. Tá? O predicado não se define apenas por uma propriedade observacional. Não basta que eu note se a coisa é verde ou azul, eu preciso saber quando ela está sendo observada. Tá? E por isso, Verzu não seria um predicado observacional. Bom, a resposta aqui é que essa objeção não procede, a menos que nós aceitemos a ideia suicida de tratar como observacional apenas as propriedades que podem ser detectadas com os 5 sentidos desassistidos de qualquer instrumento. A rigor, nem óculos eu posso usar. Se você pretender que deve-se poder fazer astronomia sem usar telescópios, biologia sem usar microscópios e assim por diante, então talvez haja algum mérito nessa sugestão. Mas se nós podemos e devemos usar instrumentos, e o fato de uma observação ser feita através de instrumentos não deixa, não tira o seu caráter de observação, então é perfeitamente possível construir um instrumento que detecte automaticamente se uma coisa é verde ou azul. Esse instrumento seria uma espécie de lanterna, algo que para propriedades ópticas é semelhante às propriedades magnéticas examinadas por um contador Geiger, seria uma espécie de lanterna. Dado que a cor de uma emissão luminosa é função do comprimento de onda dessa emissão luminosa, nós teríamos um instrumento que mediria o comprimento de onda de uma emissão luminosa, da emissão luminosa que consiste na refração da luz pelo corpo que está em observação. Das cores detectáveis a olho nu, pela observação humana, vermelho é a cor com o maior comprimento de onda. Existe emissão luminosa com comprimento de onda maior que vermelho, nós não podemos enxergar isso a olho nu, é o infravermelho. No extremo oposto da escala cromática, nós temos violeta, que é a cor que tem o mais curto comprimento de onda, ainda observável a olho nu.
por nós humanos. Com comprimentos de onda mais curta do que violeta, nós temos o ultravioleta. Tá? Essa lanterna detectaria esses comprimentos de onda, e tudo que ela precisava ter além desse contador de comprimento de onda seria um relógio interno, como os nossos celulares têm, como os nossos computadores têm. Né? Isso daria um veredito imediato. Eu aponto para um objeto e o instrumento me diz se isso é Verzul ou não é. Portanto, Verzul pode ser perfeitamente um predicado observacional. Nenhuma dessas objeções procede, nem que coisas verdes são mais semelhantes entre si que coisas verzuis, nem que Verzul, diversamente de verde, é um predicado disjuntivo e por isso seria um predicado artificial, nem que Verzul, diversamente de verde, não pode ser definido por ostensão, portanto não pode ser um predicado observacional. Todas essas tentativas de articular a intuição de que Verzul não é uma espécie natural fracassam. E o que Goodman tem a oferecer em troca? Bom, simplesmente, tal como o Hume, um apelo à força do hábito. Como ele escreve na terceira conferência de Londres de 53, as conferências publicadas nesse grande clássico que é Fact, Fiction and Forecast, é claro que Verdi, como veterano de projeções mais antigas e numerosas que Verzul, tem uma biografia mais impressionante. Podemos dizer, o predicado Verdi está muito melhor arraigado, entrenched, entrincheirado, que o predicado Verzul. A tradução literal de entrenched é entrincheirado, eu prefiro arraigado, que já pertence ao uso corrente do português. A gente fala de um costume profundamente arraigado, de um hábito arraigado. E é exatamente disso que eu estou falando, de hábito. O hábito consistente numa certa prática linguística, a prática de projetar um predicado. E é só, é isso que Goodman diz, simplesmente o fato bruto, cru, de que nós viemos projetando verde, não Verzul, é isso que no conflito de projeções me leva a escolher verde, não Verzul. Ian Hacking, no artigo Entrenchment, que também está lá no repositório do Dropbox, escreve: muitos críticos se ressentem disso. Parece algo de ofensivo na sugestão de Goodman de que tudo se reduz a um hábito cego, sem nenhuma justificação racional. Diz Hacking: chegamos a nos acostumar com o apelo de Hume ao costume e ao hábito, mas ao menos Hume não falava de práticas meramente verbais. Esse antagonismo à aparente trivialidade da abordagem de Goodman é talvez a razão psicológica subjacente por que tantos autores escrevem como se estivessem ressentidos, como se estivessem sido pessoalmente afrontados por Goodman. E escreve Hacking: o arraigamento diminui a razão e insulta a filosofia. Claro, antes de qualquer outra coisa, o arraigamento foi introduzido para decidir quando um predicado pode ser projetado. E a ideia é simplesmente ele não pode ser projetado se a sua projeção conflita com a de um outro projetado melhor arraigado. Então, Goodman escreve, sempre na terceira conferência, nosso objetivo último é definir a projeção válida ou projetabilidade com a máxima generalidade. Mas isso também pode ser considerado como um problema específico de projetabilidade. Como o problema de projetar o predicado específico projetado, ou, em outras palavras, de definir o predicado disposicional específico projetável. Como eu notei antes, não há nenhuma razão pela qual não possamos tentar lidar com um problema específico de disposições projetável, frágil, solúvel e assim por diante, antes de termos resolvido o problema geral. O problema geral das disposições se resolve quando nós temos uma teoria adequada dos condicionais contrafactuais. Vidro é frágil, significa que se o vidro fosse atingido por uma pedra, quebraria.
Uma vara é flexível significa que sob pressão ela flexionaria. Tá? Então, você tem condicionais que dizem se algo fosse o caso, alguma outra coisa seria o caso. As leis têm precisamente essa forma. Elas não tratam simplesmente do que ocorre no mundo como ele é, né? Ou não P ou Q, é a implicação material, se P então Q, mas dizem também que sempre, em toda situação possível em que eu tenho P, eu tenho Q também. Se eu tivesse P em tal situação, eu teria Q também. Então, no caso do problema específico de definir o predicado projetável, a aposta vai alto, pois se tivermos sucesso em resolver esse problema, tá? Teremos resolvido o problema geral. Em geral, o problema geral das disposições, das capacidades, das potências, foi reduzido ao problema de projetar o predicado específico, projetar do. A reorientação do nosso problema pode ser figurada, retratada em linguagem um tanto mais figurativa. E aqui é importante, repara o contraste que ele faz entre uma visão de como a mente humana opera, que está subjacente ao empirismo de Hume, e uma visão alternativa que de fato está presente na filosofia de Kant, e que é algo que Goodman compartilha, dessa vez com Kant e não com Goodman. Ele diz: Hume concebeu a mente como sendo ativada a fazer predições por e de acordo com regularidades no que é observado. Isso deixou-o com o problema de diferenciar entre as regularidades que ativam assim e as que não ativam assim a mente. Nós, ao contrário, consideramos a mente como em movimento desde o começo, lançando predições espontâneas em dúzias de direções e gradualmente retificando e canalizando seus processos preditivos. Nós não perguntamos como predições chegam a ser feitas, mas como, dado que são feitas, chegamos a distinguir entre as válidas e as inválidas. Literalmente, por certo, não estamos interessados em descrever como a mente opera, mas antes em descrever ou definir a distinção que ela faz entre projeções válidas e inválidas. E aqui o princípio geral, a regra geral, é que o princípio para a eliminação de projeções improjetáveis é que uma projeção deve ser excluída se conflita com a projeção de um predicado muito melhor arraigado. E por isso ele escrevia como Hume, estamos apelando a recorrências passadas, mas a recorrências passadas no uso explícito de termos, tanto quanto em aspectos recorrentes do que é observado. De certa forma, como Kant, estamos dizendo que a validade indutiva depende não apenas do que é apresentado, mas também de como é organizado. Mas a organização para a qual apontamos é efetuada pelo uso da linguagem e não é atribuída a nada de inevitável ou de imutável na natureza da cognição humana. Falando em linhas muito gerais, eu posso dizer que, em resposta à pergunta o que distingue os aspectos recorrentes da experiência que subjazem a projeções válidas daqueles que não subjazem, eu estou sugerindo que os primeiros, os que subjazem a projeções válidas, né, são aqueles aspectos para os quais adotamos predicados que projetamos habitualmente. Tá? A proposta não é banir simplesmente predicados que não foram projetados. Isso seria a mesma coisa que instituir uma espécie de princípio de inércia intelectual em que novos conceitos não são introduzidos. Há espaço de sobra para a inovação conceitual. A ciência está o tempo todo introduzindo novos conceitos. O problema ocorre quando a introdução de um novo predicado conflita com a de um predicado melhor arraigado. Tá? Isso que é fundamental. Goodman escreve em linguagem financeira: o capital arraigado ao proteger-se ainda deve conceder ampla margem para a livre iniciativa. Daí as categorias
pelas quais nós passamos já, e que eu recapitulo brevemente. Definição de projetabilidade presuntiva: uma hipótese é projetável quando e somente quando é suportada, isso vai ter em casos positivos, é não violada, isso não tem casos negativos, e é não esgotada, isso é, ainda tem para onde projetar. O universo de discurso não foi inteiramente investigado ainda. E todas as hipóteses que conflitam com ela são superadas, porque por estarem menos arraigadas. Tá? É não projetável quando e somente quando é uma hipótese, ela e uma hipótese conflitante são ambas suportadas, não violadas, não esgotadas e não superadas. Você tem um impasse. E é improjetável quando e somente quando é não suportada, é violada, é esgotada ou superada. A classificação em três categorias: improjetável, não projetável, projetável, não projetável e improjetável, diz Goodman, é tosca e provisória. Hipóteses atribuídas na mesma categoria podem diferir em grande medida quanto ao grau de projetabilidade, e o grau de projetabilidade de uma hipótese pode ser afetado por evidência indireta. Ele dá o seguinte exemplo: cada vez que constatamos que todas as bolas de gude de uma certa bolsa são da mesma cor, estabelecemos um caso positivo da hipótese, que ele chama de hipótese G: toda a bolsa na prateleira P é de cor uniforme. Ao confirmar assim G, aumentamos a credibilidade de seus casos indeterminados. Entre eles, o enunciado G1, a bolsa B é de cor uniforme. E ao aumentar assim a credibilidade de G1, que a cor é uniforme, aumentamos a credibilidade da hipótese todas as bolas de gude na bolsa B são vermelhas. Credibilidade que ela deriva dos seus próprios casos positivos. Em suma, a evidência para G, ao aumentar a credibilidade de G1, de que a bolsa é de cor uniforme, aumenta a projetabilidade de todas as bolas da bolsa B são vermelhas. Por fim, como Davidson notou, algumas hipóteses são bastardas, são espúrias, são misbegotten, mal concebidas, com respeito tanto ao antecedente quanto ao consequente. A referência aqui é o brevíssimo artigo de 1966 de Donald Davidson, Emeroses by Other Names. A hipótese bizarra introduzida por Davidson é: todas as esmerrosas são verdelhas, onde algo é uma esmerrosa se é observado até o tempo T é uma esmeralda, ou não é observado até o tempo T e é uma rosa, e é verdelho se foi observado até o tempo T e é verde, ou não foi observado até o tempo T e é vermelho. Por que todas as esmerrosas são verdelhas? Não teria a forma de lei, não seria como uma lei. Law-like é o termo de Goodman, legissímil. A resposta depende da que a gente dê essa outra pergunta: que predicados são projetáveis? Comenta Ian Hecking, a resposta de Goodman é radical. O predicado está arraigado se de fato está em uso entre nós. Não há espécies naturais, há hábitos arraigados. Se há algo com uma regra indutiva correta, deve começar dizendo: para quaisquer dois predicados arraigados, F e G, blá blá blá. Isso não significa que as únicas projeções legítimas ou nomomórficas, que têm forma de lei, law-like, que podemos estabelecer, devem empregar predicados arraigados. Numa discussão do exemplo de Davidson, todos os esmerrubis são verdelhos, ficou claro que algumas generalizações usando predicados gru-like, versulissimes, predicados que são como versul, podem ser derivadas indiretamente por dedução de outras induções. Premissa 1, todas as esmeraldas são verdes. Premissa 2, todos os rubis são vermelhos. Conclusão, todos os esmerrubis são verdelhos. Chegado a esse estágio é que nós estamos em condições, então, de nos depararmos com a novidade radical e a lição mais importante que Goodman quer nos ensinar. Em certo sentido, ele escreve na terceira conferência, não é a palavra, mas a própria classe que se torna arraigada. Não é a palavra verde, é a classe das coisas verdes. E falar do arraigamento de um predicado é falar elipticamente do arraigamento da extensão desse predicado. Por outro lado, a classe, a extensão, a classe de coisas no mundo, se torna arraigada apenas pela projeção de predicados que a discriminam.
O arraigamento deriva do uso da linguagem. E nós não vamos falar mais em espécies naturais. Nós vamos falar em troca em espécies relevantes. Relevantes para quê? Para toda uma variedade de propósitos, entre os quais se inclui a explicação científica. Não apenas, escreve Ian Hacking, espécies naturais, mas toda espécie de coisa, pessoa, ação, atividade, comportamento, substância, composição, manufatura, qualidade, relação, etc. Espécies de coisas, espécies de pessoas, nós vamos deter bastante nesse caso. Espécies de ações, também vamos ter algo a dizer sobre isso. Espécies de atividades, espécies de comportamento, teremos também algo a ver sobre isso. Espécies de substância, espécies de composição, espécies de manufatura, espécies de qualidade, espécies de relações. A lição de Goodman, prossegue Hacking, estende-se muito além do que estamos tentados a caracterizar em termos de semelhança ou de algo em comum, pois alcança famílias que são ligadas apenas por semelhanças de família. É importante semelhanças de família é que a semelhança não é transitiva. A pode ser semelhante a B e B semelhante a C, nem por isso A é semelhante a C. Um cara na família é parecido com a mãe, que tem os olhos da mãe, mas tem o nariz do pai. Ele é semelhante A é semelhante a B sob um aspecto, a C sob um outro aspecto, e o pai e a mãe não precisam ter nenhuma semelhança entre si. Tá? Reciprocamente, prossegue Hacking, aprendemos também que uma das maneiras em que coisas vêm a ser vistas como semelhantes, isso é, de uma espécie, e merecendo um nome comum, é por via das expectativas que pomos em prática e das inferências ou argumentos que estamos inclinados a propor. Nossa cultura de predição e controle, escreve Hacking, enfatiza enunciados legítimos, law-like, que tem a forma de lei, e condicionais contrafactuais, condicionais subjuntivos. Mas a lição de Goodman não é apenas sobre as espécies que nós, que vivemos numa parte industrializada do mundo, usamos para descrever a natureza, a sociedade e nossos próximos. Ela parece aplicar-se facilmente a classificações e a seu uso em toda a civilização facilmente imaginável ou efetivamente estudada, cujas versões do mundo são muito diferentes das nossas próprias. Nós vamos ter um caso espetacular aqui para ilustrar essa observação de Hacking na obra do antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, que estudou a cosmologia das nações amazônicas, dos povos ameríndios da Amazônia. Tá? Vai ser um caso espetacular de sistema taxonômico radicalmente diverso em operação. Escreve Goodman, anos depois, no livro Ways of World Making, Maneiras de Fazer Mundos. Sem a organização, a seleção de espécies relevantes, efetuada por uma tradição em movimento, não há correção ou incorreção de categorização. Não há validade ou invalidade de inferências indutivas. Não há amostragem representativa ou não representativa, nem uniformidade ou disparidade entre amostras. Comenta Hacking, usar nomes para espécies é estar envolvido em formar expectativas e generalizar. E generalizar é reforçar qualquer seleção que se tenha desenvolvido. No livro Languages of Art, uma contribuição à filosofia da arte, publicado em 1968, Goodman escreve, cientistas e metafísicos costumam postular uma diferença ontológica, metafísica, portanto, entre espécies naturais e outras classes. Filósofos sustentam frequentemente que os membros de uma classe privilegiada compartilham certo atributo ou essência real e têm certa semelhança absoluta entre si. Eu penso que a distinção depende antes do hábito linguístico. E em Ways of World Making, nossa projeção habitual de verde e azul não nega que verzul, gru, e azerde, lin, designam classes, mas trata essas classes como triviais. Reverter essa tendência. Projetar verzul e azerde ao invés de verde e azul seria fazer e viver em um mundo diferente. Fazer um mundo e viver
num mundo diferente. Ainda em Ways of Worldmaking, Goodman escreve: às vezes a escolha entre versões que adotam diferentes categorizações, como a escolha entre descrições de movimento que adotam diferentes sistemas de referência, às vezes a escolha entre versões adotando diferentes categorizações, como a escolha entre descrições de movimento adotando diferentes sistemas de referência, como na teoria da relatividade, pode ser meramente conveniência. Afinal, podemos, ainda que algo desajeitadamente, reapresentar os nossos argumentos indutivos ordinários em termos de Verzul e Azerde, assim como podemos traduzir um sistema heliocêntrico num sistema geocêntrico. Precisamos apenas substituir Verzul, verde por Verzul, se examinado antes de T, ou, caso contrário, Azerde. E substituir azul por Azerde, se examinado antes de T, ou, se não, Verzul. Todavia, de acordo com a prática presente, a categorização verde-azul, a caracterização verde-azul é correta e a categorização Verzul-azerde errada ao marcar as linhas ao longo das quais fazemos inferências indutivas. Tá? A penalidade por usar categorias impróprias não é apenas uma inconveniência, como tampouco a escolha de um sistema de referência foi uma mera... A escolha inadequada pelo guardião da prisão de um sistema de referência foi uma mera inconveniência no massacre dos prisioneiros. A TIE, se mudar de cor, poderia ter sido igualmente fatal se o guarda estivesse projetando predicados de cor anormais. A indução de acordo com categorias não projetáveis não é apenas inadequada, mas errada, qualquer que seja o desfecho da conclusão indutiva. A correção da indução requer correção de predicados projetados, e isso, em turno, por sua vez, varia com a prática. A cada tanto, um crítico de algum dos meus escritos lamenta que, acerca de um certo tópico, Goodman afirma sem argumento que reticências. Um exemplo particular que eu lembro vagamente de ter lido diz: Goodman afirma sem argumento que o essencial da noção de representação é denotação. Isso me levou a refletir por que eu tinha feito uma declaração tão crucial sem argumento. E a razão é que o argumento, em qualquer sentido que envolva inferência de premissas, seria inteiramente inapropriado aqui. Em tal contexto, eu não estou enunciando uma crença ou propondo uma tese ou uma doutrina, mas propondo uma categorização, uma classificação ou esquema ou organização, chamando a atenção para uma maneira de lançarmos nossas redes para capturar o que podem ser semelhanças e diferenças relevantes. O argumento em favor da categorização, do esquema sugerido, não poderia ser o argumento em favor da sua verdade, porque ele não tem valor de verdade, mas em favor da sua eficácia. Para que eficácia? Para fazer mundos, world-making, e para compreender. Um argumento consistiria antes em chamar a atenção para paralelos importantes entre, por exemplo, a representação pictorial, da pintura, e a denotação verbal. Apontar obscuridades e confusões que são esclarecidas por essa associação, mostrar como essa organização opera com outros aspectos da teoria dos símbolos. De um sistema categorial, o que precisa ser mostrado não é que é verdadeiro, mas o que ele pode fazer. Dito brutalmente, o que é preciso em tais casos é mais parecido com vender um peixe, do que com argumentar. Próxima aula, os argumentos da ramificação, a partir de Mary Hess e Sidney Shoemaker.